começar então, apaguemos as luzes. Mais profundo
Maria, Mãe, acender as luzes dos candeeiros e assim dar vida e alegria ao ambiente em que se realizavam as solenidades. Podemos supor que na última ceia foi Maria quem o fez. A Igreja Católica, conservando essa bela tradição, inicia a cerimônia da Vigília Pascal com a bênção da luz, símbolo da vinda de Cristo, o Messias, luz do mundo. Também o uso das velas nos altares tem sua origem nesse antigo costume israelita. Kiddush, a bênção da festa. Todo o alimento servido na Páscoa judaica era abençoado antes de ser consumido. Isto é, o chefe da casa agradecia a Deus, bendizendo por cada um de seus dons. Do mesmo modo, hoje, o pão e o vinho a serem consagrados são abençoados pelo celebrante durante o chamado ofertório da missa. Isto é, o celebrante por eles agradece. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste entre todos os povos, nos exaltastes acima de todas as línguas, e nos santificastes com os teus mandamentos. Com amor eterno nos destes, ó Senhor nosso Deus, dias santificados, para que celebrássemos esta festa do pão ázimo. Por isso, reunimos-nos comemorando a nossa libertação, lembrando nosso êxodo do Egito. Bendito sejas tu, porque nos escolhestes e nos santificastes acima dos outros povos, e nos destes por herança esse tempo sagrado. Bendito sejas tu, ó nosso Deus, que santificastes Israel e suas festas. O vinho era servido 4 vezes durante a refeição pascal, retirado de uma jarra única para todos os convívios, como símbolo de união. Na última ceia, Jesus serviu assim este primeiro cálice de vinho, ainda não consagrado, dizendo: tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois digo-vos, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A consagração viria mais tarde, depois da refeição, ao ser distribuído o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira.
O ato de lavar as mãos estão servindo, podemos tomar o primeiro cálice. O ato de lavar as mãos durante a ceia da Páscoa significa a purificação interior de todos aqueles que participam do solene ritual. Do mesmo modo, após a apresentação dos dons, no chamado ofertório da missa, o sacerdote repete este ato significativo. Muito provavelmente, foi justamente neste ponto da ceia que Jesus se levantou e lavou os pés de seus discípulos, dando assim ênfase à expressão ao seu novo mandamento do amor. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificasses com os teus mandamentos e nos ensinasse o ritual de lavar as mãos. Convido a todos a pegarem na mão uma erva amarga. À sua frente tem a salmoura no pequeno copinho. Convido você agora a embebedar essa erva amarga na salmoura. Todos erguem a erva acima e juntos rezemos. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da terra. Todos comem a erva amarga.
Vou partir a matzá do meio e envolver no guardanapo a parte maior, que será escondida como aftomé. Ela será partilhada no final da ceia e agora serve como lembrança visível do Messias escondido, cuja vinda para nós, cristãos, cuja volta é ardentemente esperada. Durante os 8 dias da Páscoa, os judeus eram obrigados a usar o pão ázimo. Para comemorar a primeira Páscoa, em lembrança da saída do Egito, quando não houve tempo para levedar o pão. Jesus usou também desse pão para instituir a Eucaristia na última ceia. É por isso que as partículas que se consagram em nossas missas, do rito latino, também não contêm fermento. E é por isso também que São Paulo nos aconselha a celebrarmos a Páscoa, não com o velho fermento da malícia, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. Contemplai, este é o pão do tormento, que nossos pais comeram na terra do Egito. Todos vós que tendes fome, vinde e comei. Todos vós que o desejardes, vinde e celebrai a Páscoa conosco. Permita Deus redimir-nos de todo mal e de toda escravidão. Este ano festejamos aqui, no ano que vem, na terra de Israel, em Jerusalém. Este ano somos ainda escravos, no ano que vem seremos livres. Haggadah, o relato da saída do Egito. Ao servir o vinho, peço que vocês sempre ajudem segurando a sua taça.
Neste momento, a história da primeira Páscoa é relatada de novo, como foi ordenado por Deus no livro do Êxodo, tal qual a liturgia da palavra na missa de hoje. Esta parte do ritual tinha grande valor educativo. A pessoa mais jovem, presente, faz as 4 perguntas tradicionais. Na última ceia, quem as formulou foi provavelmente o apóstolo João. Por que essa noite é diferente das outras? Nas outras noites, tanto comemos do pão ázimo como do pão comum. Por que esta noite comemos somente do pão ázimo? Todas as outras noites comemos qualquer espécie de verdura. Por que esta noite comemos ervas amargas? Todas as outras noites não colocamos nenhum condimento nas ervas. Por que esta noite as colocamos em água salgada e alho seco? Todas as noites comemos sem comemorações especiais. Por que esta noite celebramos a Páscoa? que esses resolveram abandonar a terra de Israel e se fixar no Egito. Neste país, dentro em breve, constituíram grande e forte nação, que se desenvolveu extraordinariamente. Mas também no Egito, nosso povo tornou a ser oprimido, perseguido e obrigado aos mais penosos trabalhos. Clamamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e Ele nos ouviu e nos socorreu em nossas aflições, trabalhos e desgraças, e nos conduziu cheios de espanto para fora do Egito, por meio de muitos sinais e prodígios. Esses prodígios contra os egípcios são recordados como as 10 pragas que os afligiram, porque o faraó se obstinava em não deixar partir os escravos hebreus. Relembrando agora essas 10 pragas, deixamos cair outras tantas gotas de vinho em nossos pratos. Como o vinho no copo diminui, assim nossa alegria se empanou com o sofrimento e a morte dos nossos opressores. Apesar de tudo, eram também filhos de Deus e seres humanos como nós. A cada praga enunciada pelo dirigente e repetida por todos, deixaremos cair
uma gota de vinho em nossos pratos. Peguemos o cálice em nossas mãos e a cada praga a gente deixa cair em cima da maçã, no nosso prato, uma gota desse vinho. A água transformada em sangue. A água transformada em sangue. As rãs. As rãs. Os mosquitos. Os mosquitos. As moscas. As moscas. A doença do gado. A doença do gado. As úlceras. As úlceras. A chuva de pedra. A chuva de pedra. Os gafanhotos. Os gafanhotos. As trevas. As trevas. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Portanto, mesmo se fôssemos sábios e versados no conhecimento da Torá, a lei, ainda assim seria de nosso dever rememorar todos os anos o fato inesquecível de nossa saída do Egito. Cumpre, pois, meditarmos longamente sobre esta passagem de nossa história. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. Falei de todo o ajuntamento dos filhos de Israel e dizei-lhes: Ao 10º dia deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família e para a sua casa. Se as pessoas que há numa casa não forem em número suficiente para comerem o cordeiro, tomarão da casa do vizinho que estiver pegado à sua, quantos bastem para comer o cordeiro. Este cordeiro será sem mancha, será macho e será do ano. Podereis também tomar o cabrito, que tenha as mesmas qualidades. Vós o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a multidão dos filhos de Israel o imolará pela tarde. Eles tomarão do seu sangue e pô-o sobre as duas ombreiras e sobre a verga das portas das casas onde eles o comerem. E esta mesma noite comerão eles a carne do cordeiro assada no fogo e pães asmos com leituras bravas. Eis aqui, porém, como o haveis de comer. Cingireis os vossos rins, e tereis sapatos nos pés, e bordões nas mãos, e comereis à pressa, porque esta é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E aquela noite passarei eu pelo Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu
exercitarei os meus juízos sobre todos os deuses, eu que sou o seu Senhor. Ora, o sangue com que estiver marcada cada casa, onde vós morardes, servirá de sinal a vosso favor. Eu verei o sangue e eu passarei a outra parte. E a praga da morte não tocará em vós quando eu ferir no Egito. Esse dia ser-vos-á um monumento, e vós o celebrareis de geração em geração com um culto perpétuo, como uma festa solene à honra do Senhor. Comereis pães asmos 7 dias. Desde o primeiro dia não se achará pão fermento em vossas casas. Todo o que comer pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º perecerá no meio de Israel. Enquanto os vossos filhos vos disserem: que culto religioso é este? Vós lhes respondereis: isto é a vítima da passagem do Senhor, quando ele passou das casas dos filhos de Israel no Egito, ferindo os egípcios e livrando as nossas casas. Então o povo, profundamente inclinado, adorou o Senhor. Os filhos de Israel, depois que daí saíram, fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Pelo meio da noite, feriu o Senhor todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito da escrava cativa, que estava em sua prisão, e até o primogênito de todos os animais. Tendo-se levantado depois de noite, faraó, como também todos os seus servos e todos os egípcios, foi grande o alarido que se ouviu em todo o Egito, porque não havia casa onde não jazisse um morto. E Faraó, tendo feito vir esta mesma noite a Moisés e Arão, disse-lhes: retirai-vos sem demora do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide sacrificar ao Senhor, como vós dizeis. Levai convosco as vossas ovelhas e os vossos rebanhos, conforme me tinhas pedido, e íris que fordes, rogais por mim. Os egípcios também apertavam o povo, que saísse logo de sua terra, dizendo: todos nós morreremos. O povo, pois, tomou a farinha que tinha sido amassada antes de levar o fermento, e atando-as nas capas, pô-la aos ombros. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e vieram à Sucota, sendo perto de 660.000 homens de pé, afora os meninos. Foram eles seguidos de uma inúmera numerosos, multidão de vulgo. Levaram consigo uma infinidade de ovelhas e de rebanhos e de animais de todas as castas. Cozeram a farinha que havia tempo tinham trazido amassada do Egito, e fizeram dela pães asmos, cozidos debaixo da cinza, porque os egípcios lhes tinham dado tanta pressa a partir, que eles não deram tempo de manter-lhes fermento, nem de preparar nada de comer. Ora, o tempo que os filhos de Israel tinham morado no Egito foi de 430 anos.
deve ser consagrada à honra do Senhor, e todos os filhos de Israel a devem observar pelo recurso de todas as gerações. entre a saída do Egito e a ceia pascal, levanta agora o dirigente os alimentos cerimoniais, um de cada vez, e explica o que cada um significa. Era este o ponto alto da refeição dos antigos judeus, e continua ainda a ser para nós, os novos israelitas. Note-se que o cordeiro era sujeito a muitas exigências do ritual, cheias de significado profético. Devia ser macho, sem defeito, assado em espeto em forma de cruz, com uma vara penetrando toda a sua extensão, e a outra separando os pés dianteiros, e nenhum osso devia ser quebrado. Qual o significado desse ato? Fechar significa o cordeiro pascal que nossos antepassados sacrificaram ao Senhor em memória daquela noite, quando o Todo-Poderoso passou pelas casas de nossos pais no Egito, como está escrito: quando vossos filhos vos perguntarem: que significa esse rito? Respondereis:
é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas do Egito e preservou nossas casas. Qual o significado da massa? Este é o pão do tormento, que nossos pais levaram consigo para fora do Egito. Como está escrito, cozeram bolos ázimos com a massa que levaram do Egito. Pois esta massa não se tinha fermentado, porque tinham saído às pressas do país e não puderam deter-se nem para fazer provisões. Qual o significado do Mahor? Mahor significa erva amarga. Comemos Mahor para relembrar que os egípcios amarguraram a vida de nossos pais, como está escrito. Os egípcios odiavam os filhos de Israel, impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhe impunham tiranicamente. Qual o significado da Harosete? A Harosete, com sua cor vermelha, significa a argamassa e os tijolos que os escravos hebreus eram obrigados a fabricar no Egito. Misturada com o Mahor, simboliza a própria vida, feita de acontecimentos doces e amargos, mas sempre aberta à esperança. Em tempos de opressão, não falte a esperança da liberdade. Em tempos de liberdade, não se apague a lembrança da escravidão. Podemos sentar. Ação de graças pela saída do Egito. A prece de gratidão pela saída do Egito, agora pronunciada pelo dirigente, é semelhante ao prefácio da missa. E os salmos, Halel, os grandes salmos de louvor, que todos cantam em resposta, são como a aclamação do santo. Aleluia. Em nossa liturgia, aleluia significa literalmente louvai o Senhor. Estes salmos eram muitas vezes rezados ou cantados por nosso Senhor. Em toda geração, cada um deve considerar-se como se tivesse pessoalmente saído do Egito, como está escrito. E explicarás então a teu filho. Isto é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Portanto, é nosso dever agradecer, honrar e louvar, glorificar, celebrar, enaltecer, consagrar, exaltar e adorar a quem realizou todos esses milagres para nossos pais e para nós mesmos. Ele nos conduziu da escravidão à liberdade, do sofrimento à alegria, da desolação a dias festivos, da escuridão a uma grande claridade e do cativeiro à redenção. Cantemos diante dele uma nova canção. Vamos ficar de pé e alegrar essa canção.
abençoa-se o vinho e, depois, o pão ázimo e as ervas amargas, símbolos da escravidão do Egito, da qual Deus libertou o seu povo. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos redimisses, libertastes nossos pais do Egito, e nos permitisses viver esta noite para participar do cordeiro, do pão ázimo e das ervas amargas. Possa assim o Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais permitirmos viver até outras datas festivas e santificadas. Possa a tua vontade ser cumprida por Jacó, teu servo escolhido, de modo que o teu nome seja santificado por todos na terra, e todos os povos sejam levados a louvar-te em uma só voz. E nós te cantaremos novos hinos de louvor pela nossa redenção e pela libertação de nossas almas. Glorificado sejas tu, ó Senhor, que redimistes Israel. Com o cálice na mão. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criastes o fruto da videira. Podemos tomar. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que da terra tiras o pão. Assim como no caso do vinho distribuído de uma jarra comum, a divisão e distribuição de um único pão ázimo a todos os presentes significa unidade. É o que, a propósito, lembra São Paulo, porque, embora sendo muitos, formamos um só corpo, pois todos nós partilhamos de um mesmo pão. Por isso, o dono da casa, durante a refeição da Páscoa, molhava um pedaço de pão em raro seco e o servia a cada um dos convidados. Era costume tido como sinal de oferta. Isto dá um caráter notável ao gesto de Jesus, partindo um pedaço de pão e oferecendo ajuda. Era o último apelo do seu grande amor. E o Evangelho nos diz, laconicamente, tendo ele recebido um bocado de pão, apressou-se em sair. Já era noite.